Boa noite, pessoal. Um mini coração para vocês. A gente precisou adiar um pouquinho a hora porque eu cheguei agora de viagem e aí a gente precisou mudar só um pouquinho a hora, mas já estamos por aqui. A gente vai começar hoje mais uma modelagem, que é a modelagem sobre o coach Wendel Carvalho. E a gente vai chamar também a nossa convidada Francilene. Ela já está por aqui. Vai ser bem legal, porque a gente sempre traz. Oi. Oi, tudo bem? Menina! Mudamos só um pouquinho o horário, mas eu já informei que foi por conta da viagem. Mas está tudo certo. A gente pode adiar, mas não pode desistir. Isso é o que a Verdade. gente aprendeu, né? E eu estava explicando, Francilene, para as pessoas que estão entrando, boa noite a todos, que a modelagem de hoje vai ser sobre o Wendel Carvalho, falando um pouquinho para quem não sabe o que é modelagem, a gente extrair as principais características de uma pessoa. Você pode modelar empresa, pessoas, enfim, qualquer pessoa pode ser modelada. E nos ajuda a aumentar o nosso repertório. E a gente, como a gente também já comentou, a modelagem, ela não é só sobre as pessoas de quem a gente gosta ou com quem a gente concorda. E claro que dentre essas 7 modelagens, né, Marcelene, uma ou outra, talvez a gente não fizesse uma modelagem se não fosse o nosso desafio, né? Porque a gente Aham. não pode escolher para a gente não ser limitado. Mas a gente sempre traz aqui o melhor, né? As principais características, e cada um vai, sei lá, ficar desperto ou ser tocado de algum modo. E Verdade. então a gente vai falar um pouquinho sobre o Wendel Carvalho, vou falar sobre quem ele é, a história dele, e depois as frases, né, que ele nos traz como inspiração. E aí você complementa e a gente fecha no final. Então vamos lá. O Wendel Carvalho, ele é um coach e empreendedor brasileiro que atua, né, para ajudar o seu público a se desenvolver nas áreas de relacionamento, carreira e finanças. E há 11 anos ele fundou a Kairos Treinamentos, que atualmente é uma das empresas que mais faturam no país no segmento de treinamentos online. Ele é nascido em Cuiabá, teve uma origem humilde, morava com a mãe e com a irmã. O seu primeiro trabalho foi nos Correios. E desde cedo ele entendeu que precisava investir tempo nos estudos para mudar a sua realidade. Ele chegou a trabalhar ainda numa loja de CD, depois de se formar na faculdade. Ele conseguiu um emprego em um hotel de Cuiabá, mas aí ele acabou sendo demitido. Em seguida, ele começou a trabalhar como vendedor em uma loja de móveis e eletrodomésticos. Chegou a atuar nessa loja como gestor do setor de prevenção de perdas e qualidade. E foi aí que ele começou a trabalhar como vendedor em uma. Que ele atuou nessa loja como gestor, né, de prevenção de perdas e qualidade. E foi aí que ele começou a treinar pessoas frequentemente. E ele gostou dessa ideia, né, de fazer apresentações e de receber a reação positiva das pessoas após os treinamentos. E para oferecer os treinamentos que ele realiza hoje, ele ampliou seus conhecimentos sobre os padrões de comportamento, né, os padrões de comportamento humano. E aí ele estudou também com nomes de referência, como Tony Robbins e o especialista em geração de riqueza, que é o Harvey Eker. Não sei se eu sei falar. A internet pode falhar um pouquinho, mas a gente vai. Espero que todos estejam ouvindo, mas pode ser que falhe um pouquinho, né? Aqui onde eu estou, pode falhar um pouquinho.
O Wendel, ele já treinou mais de 200 mil alunos, ele já atuou como mentor, coach e treinador em mais de 183 empresas no Brasil, incluindo a Claro, Petrobras, Sebrae, Vivo, Banco do Brasil, Caixa, entre outras. Os vídeos dele, né, desse empreendedor, nas redes sociais, já somam mais de 30 milhões de visualizações. E o seu perfil no Instagram já tem quase 7 milhões de seguidores. E no canal YouTube, mais de 2 milhões de inscritos. E aí, como o Wendel ganha dinheiro? Ele oferece 2 treinamentos online ao seu público, atualmente, cada um voltado para objetivos diferentes. Tem a finalidade de desenvolver diferentes áreas da vida dos seus alunos. O primeiro treinamento é o método Cronos, que aborda gestão de tempo, foco e produtividade. E o outro é o ciclo de maestria, que é um treinamento direcionado para aumentar o seu poder pessoal e enriquecer. Tem como objetivo dar ferramentas para a inteligência emocional, contribuindo com a mudança de hábitos para lidar com as adversidades. E além desses 2 treinamentos, ele apresenta seminários e eventos presenciais. Tem um site próprio, onde ele vende os seus treinamentos e também oferece conteúdo gratuito por meio de um blog. Ele vende em plataformas online como Hotmart. E esse é um pouquinho dele, né? E a gente vai falar agora sobre as frases de impacto, que essas frases trazem para nós reflexões, inspirações e, ao mesmo tempo, orientações, né? Porque ele concluiu tudo isso baseado na experiência dele, né? Então, eu selecionei algumas frases e eu vou trazer aqui para vocês. E a Francilene vai complementar, certamente. E aí, a gente fecha. A primeira frase dele diz: cada dificuldade, cada problema, cada coisa que saiu diferente do que você planejou é uma mensagem de algo maior dizendo: aprenda com isso. Porque nós que somos caprichosos, nós não queremos que nada saia do prumo, que nada saia com a nossa vontade. E, em vez disso, se a gente aprendesse com essas adversidades, ou quando as coisas não saem do jeito que a gente planejou, do jeito que a gente gostaria, talvez a gente tivesse mais, vamos dizer assim, ensinamento, né? Se a gente compreendesse o que tudo aquilo que saiu da rota quis dizer para nós. Então, ele orienta que a gente aprenda quando as coisas saem da rota ou daquilo que a gente traçou. Outra frase dele essa é uma frase muito marcante, muito forte, e eu acho que ela muda tudo na nossa vida. Ele diz: muitas vezes, quando você diz não para outra pessoa, na verdade, você está dizendo sim para você, sim para os seus objetivos, sim para a sua vida, para a vida que você quer, sim para as suas prioridades e sim para as coisas que são importantes para você. O Pablo sempre fala da necessidade que temos de agradar o outro e de querer a aprovação do outro. Na verdade, a gente tem 2 escolhas. Ou a gente se agrada, ou a gente se desagrada. Então, o que a gente tem que entender é que tudo que a gente tem que fazer tem que ser com intencionalidade. Porque quando você faz isso com essa certeza, você já economiza um monte de situação e um monte de pessoas que não estariam ali perto de você apenas para você, vamos dizer assim, atingir as expectativas dela. Então, sim, o primeiro sim que você tem que dizer é para você. E muitas vezes você quer esse sim, mas nem você dá esse sim para você, quando você quer agradar o outro. Então, você acaba se desagradando. É isso que você tem que escolher. Ou você se agrada, ou você se desagrada. E a gente vai precisar desagradar. Quando esse desagrado quer dizer um sim para nós mesmos.
Então, isso é muito importante. O não bem dado, ele é libertador. E isso não tem a ver com agradar o outro, porque você não vai ter controle sobre os caprichos do outro. Então, diga sim para você. Você vai ver que tudo vai mudar. E esse é o primeiro respeito que você passa a ter também dos outros para com você. Outra coisa que ele fala muito é sobre o vitimismo. E nós estamos falando disso praticamente em todas as lives. Porque o vitimismo, ele de fato é o principal sabotador da vida humana. Porque ele te impede de alcançar tudo o que você quer. E o vitimismo entra naqueles aspectos de você adiar, de você procrastinar, porque você inventa historinha para você. São as historinhas que você conta para as suas desculpas. E aí, você vive de tentar, você vive de condições. É isso que o vitimismo faz com você mesmo. Ele é o seu próprio sabotador. O vitimismo te torna o mimimi. Então, ele fala muita coisa. Eu vou ler aqui algumas frases dele. Ele diz que as vítimas contam histórias em 3 dimensões. E que ele aconselha o seguinte: pare de jogar o jogo do desculpismo. Quando você entende que você sempre tem opções, o vitimismo acaba. As historinhas que você conta fazem o poder pessoal diminuir. Porque quando você já é aquela pessoa que vive de desculpas, você já não faz parte do projeto de outra pessoa. Porque ela já sabe as desculpas que você dá. Só que essas desculpas que você dá são as desculpas que você dá para você mesmo. Você mesmo se sabotando. Você mesmo adiando os seus projetos. Então, quem vive de vitimismo, vive de desculpismo. Só que isso afasta você daquilo que você quer. E ele fala o seguinte, que a reclamação corrói a mente, corrói a alma e corrói quem você é. Gente, presta atenção nisso. Só vocês podem fazer a escolha de vocês. Ninguém vai fazer essa escolha por vocês. Quem você é, parte do princípio que vocês precisam saber e ativar e renovar a sua identidade. Porque quando você tem isso ativado, dificilmente você vai dar desculpa, você vai se fazer de vítima e você, aceitando quem você é, você vai se tornar muito liberto. Outra frase que ele diz é: quem entende o princípio do livre-arbítrio domina o jogo emocional. Nós falamos de livre-arbítrio quando a gente modelou a Angela Merkel. E eu vou reforçar aqui sobre o livre-arbítrio. Sim, de fato, todos nós temos. Só que nós não podemos dissociar o livre-arbítrio da autorresponsabilidade e da responsabilidade. Porque a gente tem que entender que as nossas escolhas, todas elas terão consequências ruins ou boas. E eu sou responsável unicamente. Então, sim, você pode encher a boca e bater no peito sobre o seu livre-arbítrio. Mas você tem que ser responsável pelas escolhas que você faz. Ninguém mais. Então, é liberdade, sobretudo com responsabilidade. E porque o princípio, como não só ele diz, ele tem poder sobre a sua vida. Simplesmente porque os princípios, eles são inegociáveis. Eles são inquebráveis. E não é o que a gente costuma ver por aí. Mas isso tem a ver com você. Com como você lida com os princípios que você entende. E por fim, ele continua dizendo ainda que a maior parte das pessoas se portam como vítimas em relação à própria história, porque não entendem que elas é quem tem que escolher e ninguém vai fazer isso por elas.
E você realmente escolhe o tempo todo. Você precisa escolher a cada momento. Porque ou você vive de decisões, ou você vive de condições. E quando você vive de desculpinhas, você usa as condições para justificar. Quem quer faz, e quem diz tentar, fica só no tentar. Porque quem tenta, não faz. Então, pessoal, viva de decisões e não de condições. Porque se você viver de condições, vocês vão sempre contar historinha para vocês. Vocês vão sempre se sabotar. Vocês sempre vão procrastinar todos os seus projetos de vida. Então, eu selecionei algumas frases, algumas que me marcam também, é óbvio. E a Francilene vai complementar, vai trazer mais informações para a gente, complementar o que a gente está falando. E depois a gente finaliza aqui, cada uma ao seu modo. A palavra é sua, Francilene. Uma das frases que ele falou, que eu achei interessante, é que crescer dói, amadurecer dói, se desenvolver dói. Mas vale a pena. Não aceite o medíocre, né? Então, nessa mentoria também, que a gente assistiu na segunda-feira, falava dessa questão da dor. Pessoas que fogem da dor, ela não cresce. Tudo na vida tem dor. Para nascer dói, para nascer o primeiro dente dói, para arrancar o dente e nascer o novo dói. Então, tudo, o crescimento dói, crescer dói. Por isso que as pessoas muitas vezes não crescem, porque não querem sair da zona de conforto, não querem se desafiar. Então, tudo que exige esforço, a pessoa já desiste, já não quer saber, né? Já se acha incapaz, porque eles acham, hoje eu vendo no vídeo dele, como ele cresceu, como foi difícil a trajetória toda dele para chegar onde ele está hoje. Mas doeu, tudo doía, tudo foi muito difícil para ele. Não foi assim, não foi sorte, não foi um salto do 0 para o 10, foi todo um processo. E esse processo é o crescimento que é próprio para cada pessoa e vai doendo, tem dores. Um bebê, quando ele nasce, ele chora, ele dói ao nascer, e aí a sua vida é cheia de dores, os dentes, as cólicas primeiras, e assim, naturalmente dói crescer. E crescer como pessoa também dói, porque você precisa fazer escolhas, você precisa abrir mão de prazeres, talvez que você gostaria de estar ali curtindo a vida, mas você precisa abrir mão para estudar, para aprender, para se dedicar. E isso é dolorido. E essa questão aí que ele falava que mais vale a pena, no final das contas, vale a pena crescer. Não aceitar a mediocridade, a ser medíocre, a viver, é assim mesmo a vida, eu sou desse jeito mesmo, eu não consigo, né? Então, achei interessante esse pensamento dele. E é interessante porque você escolhe o tempo todo. E você precisa escolher a cada momento, tomar decisões que façam com que você cresça. Porque às vezes nós temos que entender que nós vamos ter sempre opções. Quando nós vemos que nós temos sempre opções de crescer, de ser melhores, o vitimismo, consequentemente, vai acabando. Porque o vitimismo entra quando você pensa que não tem opções. É isso mesmo, minha vida é desse jeito, a culpa é não sei de quem. E você tem que estar sempre vendo que você tem opções. Opções de ser melhor. Talvez não de ser um grande, de repente, mas a cada dia ser melhor. Então, buscar as opções que você tem de crescimento, né? E ele fala muito dessa questão do vitimismo, do comportamento de vitimista, pessoas, que é o que mais nós vivemos na nossa sociedade, né? Essa questão do vitimismo, das pessoas estarem sempre usando de desculpas. E como ele diz, que mudando o jeito que você pensa, você muda o seu comportamento. Então, se eu penso a respeito de mim, que eu sou uma pobrezinha, que eu sou uma coitadinha, que eu não consigo, que eu tenho isso e aquilo, então, consequentemente, a minha vida não muda, né? Porque à medida que eu penso diferente sobre mim, ao meu respeito, ao respeito das situações que aparecem,
o meu comportamento vai mudar também. E aí eu cresço, né? E ele fala que o protagonismo, ele fala muito dessa questão, né, do ser protagonista da sua própria história, é você focar naquilo que depende de você. Porque tem tantas coisas que dependem de nós e nós só olhamos o que depende do outro. Por isso que nós nos vitimamos, por isso que entra o vitimismo, porque é preciso focar naquilo que depende de mim. O que depende de mim para eu crescer? Se tem algo que tem alguma barreira, porque tem um obstáculo, uma pessoa que impede de eu crescer, então já não é meu problema meu, mas o que estiver ao meu alcance, o que eu puder fazer para o meu crescimento, que eu foque nisso, naquilo que depende de mim, né? Porque viver reclamando, como um dos códigos que tu falaste aí, a reclamação corrói a mente, né? E quantas vezes a gente se pega reclamando e a reclamação não faz mudar nada, né? É preciso focar naquilo que depende. O que eu posso fazer? Qual a atitude que eu tenho que tomar hoje para mudar de vida, para ser melhor? Né? Então, é muito interessante. Tem uns códigos que eu peguei para mim, que de fato eu vou ver isso aqui, né? Quando ele falava aqui que sem uma visão poderosa de futuro, você não sabe para onde ir e começa a tomar decisões erradas o tempo todo. Então é preciso ter uma visão. Onde você quer ir? O que você quer para a sua vida, né? E as pessoas, elas precisam aprender, elas precisam estudar mais, elas precisam se conhecer mais, elas precisam não andar sozinhas, ter pessoas que já conseguiram para você trilhar os caminhos e não andar sozinha, né? E algumas coisas, esses 3 códigos aqui eu peguei para mim, que diz que sem uma visão poderosa de futuro você não sabe para onde ir e começa a tomar decisões. E a outra, quando ele diz, utilize uma agenda para ter disciplina, para ter foco, para ter constância, para agir massivamente de forma organizada e construir a visão de vida que você quer. Então, é preciso organização, é preciso disciplina, é preciso constância, porque às vezes a gente quer tanto fazer uma coisa, mas no primeiro obstáculo a gente já para e não tem constância. E não constrói, né? Não tem essa construção dia após dia, porque desiste muito fácil. Ele fala também de utilizar uma planilha financeira para gerenciar as entradas e saídas. Então, às vezes as pessoas se desgastam porque não sabem gerenciar a vida, não sabem gerenciar os recursos, não sabem gerenciar aquilo que está nas suas mãos, né, para construir uma vida melhor. Porque nós sempre olhamos para aquele que tem mais. Ah, se eu tivesse, eu também... Não, aquele só tem mais porque ele teve uma organização, ele construiu dia após dia, né? E é muito interessante ele, né, o Wendel, assim, muitos pensamentos dele, muitas... Eu gosto de ouvir, né, Deise, tu entende? Né? Então, é muito interessante, né? Muitos códigos interessantes que eu peguei já dele também. Tem muitas coisas sobre relacionamento que ele fala que eu acho muito interessante, porque os relacionamentos, eles estão tão desgastados, as pessoas já não valorizam tanto, e ver uma pessoa do perfil dele, com milhões de seguidores, como ele tem, falando sobre isso, né, é bom, é uma influência para muitas pessoas que já não acreditam mais nos relacionamentos. Tem até uma aqui que eu anotei dele, que ele fala mais ou menos da gente se livrar das pessoas que não nos fazem bem, das pessoas que nos puxam para trás. Menos se livrar do seu cônjuge, né? Aí eu trago uma frase do Pablo que ele disse que se a gente erra no recrutamento, tem que investir no treinamento, né? Então, tipo assim, não se desfazer do cônjuge porque de repente ele não está na mesma frequência, de repente ele não está, mas se livrar de outras pessoas que te puxam para baixo, que te puxam para trás. Se livrar de pessoas assim, né? Que não te acrescentam. Às vezes até pessoas próximas que não querem ver o teu crescimento. Então, se livrar dessas pessoas para que a gente possa crescer. Não no sentido de que não vou abandonar as pessoas não, mas se precisar da gente, a gente está ali para ajudar. Mas não depender da opinião dessas pessoas, de pessoas que estão o tempo todo a gente puxando. Porque a gente sabe, tem muitas pessoas com energia negativa que não estão nem aí pro seu crescimento.
Quando percebe que você está crescendo, eles são os primeiros a te puxar para trás. Então, que a gente possa ter essa percepção desse tipo de pessoas, né? Que estão ao nosso redor, que não torcem pelo nosso crescimento. E porque vai aparecer muitas, que depois, de repente, se você der certo, ele, eu sempre acreditei, mas na verdade não acreditou, não acreditava, né? E aquilo, não se preocupar com a opinião das pessoas, não buscar a aprovação das pessoas, porque o que nos fez, foi que Deus nos fez, ele já nos aprovou. Então, eu acho que isso, são muitos os códigos, né? Sim. E é que você precisa pagar um preço para chegar onde realmente você quer chegar. Tudo tem um preço, né? Aquilo que tu fala das escolha, tu faz boas escolhas, consequentemente tu vai colher bons resultados das suas boas escolhas. Se você faz escolhas ruins, baseado na opinião das pessoas, baseado na sua preguiça, no seu medo de arriscar, você também vai ter resultados ruins. Então, eu acho que isso, se a gente for falar de todos os códigos, de todas as coisas que ele fala, né, é muita coisa, mas eu acho que se resume mais ou menos nesse sentido, de buscar, de não se vitimar, porque ele tinha tudo para se vitimar, né, morando em lugares com a mãe, talvez tinha que sustentar e tudo, então ele tinha tudo para parar lá. Até teve bons empregos, mas ele buscava, ele queria mais, ele queria crescer como pessoa e ele foi. E foi demitido porque ele não é que ele era um mau funcionário, mas é porque ele queria implementar coisas, ele queria crescer, e aí não foi bem aceito nesse sentido. E é isso, é não se vitimar, o segredo é não cair no vitimismo. Vem as dificuldades, sim, a gente também não pode negar que tem problemas, que tem alguns obstáculos, mas nunca parar por isso e ficar se vitimando, culpando as pessoas ou culpando as situações. De novo eu falo, focar naquilo que cabe a você fazer. Foque naquilo que é responsabilidade sua, que daí a gente consegue. Né? Então é isso, Deise. Acho que eu não sei se você quer falar mais alguma coisa. Eu vou pegar o gancho que você falou aí, de duas coisas para a gente finalizar. Quando você falou sobre ser medíocre, eu lembrei de uma frase do Mário Sérgio Cortella, em que ele diz que a vida é curta, mas não pode ser pequena, não pode ser medíocre. E que capricho é você fazer o seu melhor nas condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Então, é a gente fazer e começar com os recursos que a gente tem. Assim a gente não estaria dando desculpa. E isso é fazer o seu melhor. Outra coisa que você falou sobre o pensamento, que é a frase do Wendel, quando ele diz, mudando o seu jeito que você pensa, você muda o seu comportamento. O Pablo, ele diz que os pensamentos bons ou ruins, eles abrem portais. Então, os pensamentos, eles podem te fazer prosperar ou não. E como conselho os pensamentos, eles podem surgir e eles surgem o tempo todo. Mas o poder que você dá ao seu pensamento é que vai ditar a sua realidade. Então, os pensamentos, eles podem vir, mas quem controla os pensamentos é você. É você que dá poder a ele ou não. Então, essa é a minha mensagem final que eu deixo para vocês. Espero que as inspirações que o Wendel nos trouxe, elas sejam ativadoras para vocês, muito mais do que motivadoras. E é isso, pessoal. A próxima modelagem a gente vai trazer aqui na semana que vem, uma por semana. E alguns vídeos a gente tem postado, eles estão salvos nos nossos sites. Fiquem à vontade para vocês também terem mais informações sobre a mentoria, sobre o que a gente aprende. E a gente está aqui transbordando para vocês, compartilhando, trazendo conhecimento. E que também toque, de algum modo, o coração de vocês, desperte a vocês de algum modo. E é isso. Quero agradecer mais uma vez, Francilene. Boa noite a todos. E até a próxima. De coração para vocês. Um beijo grande, Francilene. Para você também, boa viagem. Curta aí bastante a sua família, seus pais, né? Tu tá indo para onde? Para onde que eles moram? Bahia.
Ah, Bahia. Tu é baiana? Tu é baiana? Nasceu lá ou teus pais foram para lá? Não, eu sou de lá. Eu moro no Rio, mas a minha família, uma boa parte é da Bahia ainda. Aí eu venho sempre. Ah, que legal. Pois boa viagem, curta aí com seus pais, seus familiares, que não tem coisa melhor do que rever todo mundo, colocar os papos em dia, ver como que tá tudo. É cada história né, que surge nessas visitas de família. Muito bom, muito bom. Então, tudo de bom, Deise, obrigada. E eu me despeço de todos vocês que entraram, que porventura escutarão essa live em algum momento. E que vocês possam realmente pegar um pouco dos códigos que a gente passou hoje e colocar na vida, né? Aplicar, porque isso é para a gente aplicar na vida dentro das nossas condições, das nossas possibilidades. Então, tudo de bom. Fiquem com Deus, que o Senhor proteja cada um de vocês, e a você, Deise, na tua viagem também, de ida e de volta, tá? Que Deus te proteja, te acompanhe. Obrigada. Um beijo. Tchau. Tchau.